alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus, na sua graça e grande amor, nos permite, nesta quarta-feira, estarmos juntos para mais um estudo bíblico. Estudar a palavra é muito bom, é maravilhoso, e sabemos que nós sempre somos fortalecidos e crescemos no conhecimento, e na ação do Espírito Santo crescemos na fé, e crescemos também assim nos frutos da fé. Boa noite, seu Valtor Cardoso, Lorivaldo, nosso presidente, boa noite. Também a Márcia Bonenberg, muito bem-vinda também, aí com seu esposo. A Eduarda, a família da Dona Hildegard, boa noite. Que bom estarmos juntos, Dona Hildegard. Olha só, que turma bonita aí, reunida, né? Liege, boa noite. Astor, boa noite. A Veridiana Schneider, Luiz César de Castro. Que bom estarmos juntos aqui também nesse estudo. Eliane, o Igor e os seus queridos, Dona Ilse Winberg. A Valquíria, o Bruno, que bacana. A Nice, Lank, os vizinhos. A Raquel Pauli, boa noite. Para essa turma bonita também lá de Veracruz. A Deise de Paulo, Adelar Dreyer, boa noite. Tupandi, Deus guarde e abençoe todos. Dona Heidi Rich, como é bom estarmos aqui também, então, juntos. Dona Hildegard Martins, boa noite. Juliano Renica, gente, muito felizes pela vossa presença, né? Então, a saudação, um abraço a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Dona Ilane Johan, bem-vinda também. Marlene Schneider, Leonilda Reisner, boa noite. Selmar Zander, boa noite. Olha a turma do Panelinha. Ô, panela boa essa lá da Esquina Bonita. Dr. Maurício Cardoso. Danila Schneider, boa noite. Eugênio e Danila. Mas que satisfação vocês aqui, né? Então tá certo. Rudy Lamp e a sua família, Lisete, as filhas, né? Então tá bom, uma alegria vocês estarmos juntos. Adriane Luz, Dona Jurema, muito bem-vinda. Karine, legal você aí. Um abraço para toda a família. Não estamos presencialmente, ou seja, não estamos juntos aí fisicamente, mas pela internet nós estamos juntos aqui para mais um estudo bíblico. Então um abraço a toda a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, então aqui reunida, também amigos visitantes que aí então se fazem presente também conosco. Então dizer também nesse momento da alegria de vocês e também dizer que muitos irmãos e irmãs que não têm conseguido participar no momento ao vivo como vocês aqui, têm participado, ou seja, têm realizado o estudo em outros momentos. Seu Enio Luiz Cardoso, boa noite. Abençoado estudo a todos aí, o pessoal da Estância Velha. Um abraço para vocês. Veridiana Schneider, Marli Grupo lá de 3 de Maio, Silvia Hauenstein, família Hauenstein, assim, toda abraçada também nesse momento inicial. Bacana vocês todos aqui presentes. Nós queremos então nesse momento falarmos com nosso Deus em oração. Convido você aí na sua casa, no seu lar, a nós juntarmos as mãos, fecharmos os olhos, baixarmos nossas cabeças e falarmos com Deus, então em oração, então neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer
nesse momento por todas as bênçãos recebidas de tua mão. Te agradecemos especialmente porque Jesus Cristo, teu Filho amado, ele cumpriu a lei perfeitamente por nós, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Queremos te agradecer porque Jesus, então, após 40 dias ainda depois da sua ressurreição, nessa quinta-feira, como lembramos como igreja cristã, então dia de amanhã, Jesus subiu aos céus e foi nos preparar um lugar de onde virá para nos buscar na hora da morte ou no dia do juízo derradeiro. Um dia estaremos de corpo e alma lá no céu para sempre contigo, ó Deus, e te agradecemos por isso. Te agradecemos também por todo amor e cuidado manifestado a nós dia a dia, nas ansiedades, preocupações, sonhos, desafios que tu colocas diante de nós. Obrigado pelo lindo dia que tu nos concedeste. E por podermos estar aqui nos reunindo com irmãos e irmãs da Congregação Cristo de Lajeado e também outros irmãos espalhados por outras cidades que também aqui participam e nos acompanham nesse momento de estudo. Nós queremos te pedir perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Colocamos diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações, os nossos sonhos diante de ti e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Sabemos que tu nos ouves, que tu te importas com cada um de nós, tu te preocupas com tudo e cuida de todas as coisas. Pois tu não apenas subiste ao céu e foste nos preparar um lugar, mas também ao mesmo tempo és um Deus conosco em todos os dias e momentos, e transforma os males em bênçãos na nossa vida e na vida do seu povo. Abençoe-nos aqui reunidos nesse estudo, e que essa palavra de Deus, que depois também será assistida, prestigiada por outros, na ação de teu Santo Espírito, faça com que mais e mais pessoas cresçam na fé e no conhecimento do teu amor, especialmente em Cristo Jesus, e possam, na ação de teu Santo Espírito, confiar em todas as tuas palavras e promessas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs aí presentes, então um abraço também, boa noite, Guinter. Abençoado estudo para todos nós, Guinter, a Neuza, aí de 3 de maio, o Ayrton Fomer também, satisfação, muito bem-vindo. Que Deus abençoe então a todos nós, nesse momento então de encontro aqui, de estudo na palavra. O Desmar, boa noite para ti, para os teus queridos. Como é bom estarmos aqui, o Elias Goetz também, com a sua família, a Inês Cláudia dos Santos, né? Rosane Borges, o Bananeira e a sua esposa. Que honra vocês aqui também, juntos, estudando a palavra, nos encontrando também aí nessa live, nesse momento então especial, então nesta noite. Então nós seguimos aí com o estudo de hoje. Aqueles que têm o livrinho do PEN, então podem pegar, né? Nós estamos aí seguindo então essa sequência de estudos. Se não, podem acompanhar assim como vocês estão acompanhando, sem problema algum, que nós vamos situando, né, a todos vocês para que possam ter um estudo com certeza abençoados na graça, então na bênção de Deus aí. Então quem tem o livrinho quiser acompanhar o estudo de hoje, página 51, né? Página de número então 47 do livrinho, certo? Então o estudo de número 5 dentro da sequência de estudos sobre Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 4, o versículo de número 1. Então também Filipenses 3, 1 a 4, 1 é o texto indicado. O tema do estudo desta noite é a persistência na corrida do cristão com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas. Que tema interessante! A persistência na corrida do cristão com alegria. Persistência da corrida do cristão com alegria. Apesar dos pesares. Quais são os pesares apontados? As limitações, sofrimentos e lágrimas, né? O autor do estudo desta noite, que está na publicação desse livreto do PEN, o pastor Edgar Lemke, então de Porto Alegre, né, que é o colaborador então desta noite com o estudo da publicação do PEN, certo? Então nós seguimos aqui com o estudo, primeiramente a introdução então do estudo.
Com relação à introdução, o autor do estudo ele começa lembrando que Filipenses é uma carta de agradecimento que o apóstolo Paulo então escreveu para a igreja de Filipos quando ele estava preso, provavelmente em Roma. Olha, algo que sempre retorna para nós em cada estudo sobre então Filipenses. É uma carta indiscutivelmente de agradecimento. Apesar de o apóstolo Paulo estar preso, então por causa do evangelho. A cidade provável da sua prisão, então, era Roma. E a carta, então, é a carta mais afetuosa dentre todas as escritas de Paulo. Então, tendo como tema, então, recorrente a alegria. Aí diz o texto aqui, alegria. Alegria, uma marca. Agradecimento, alegria. Agora, antes de seguir adiante no próprio texto, aí, será que alguém que não percebe os motivos que tem para agradecer a Deus consegue estar alegre? Será que alguém que não percebe os motivos que tem para agradecer a Deus consegue estar alegre? Cleia, Eberhard, Jaime, o que vocês acham? Será que a pessoa que não percebe os motivos que tem para agradecer a Deus pode estar alegre? É claro que não, né? Charles e família, Ana. Então nós percebemos, né, Ademir? De fato, o pessoal de Cruzeiro do Sul aí também participando do estudo, queridos irmãos aí da congregação, nós percebemos de fato, por isso, olha que interessante isso, um desafio diário para cada um de nós. Nós, quando orarmos ao nosso Deus, e Deus nos ensina assim, que a gente comece sempre fazendo orações, agradecendo então a Deus. Então sempre começar com agradecimentos. Por isso sempre ensino também os alunos a instrução de confirmandos e os membros nas oportunidades, quando o assunto é oração, né, que a gente começa a oração com a invocação, diz, ó querido Deus. Tá, muito bem. Aí como é que a gente faz o desenvolvimento? Feita a introdução. Feita a invocação ou introdução. Começa primeiro agradecendo, né? Sempre agradecendo. Agradecendo por tudo. Você tem motivos para agradecer a Deus nesse dia? Que motivos você tem para agradecer a Deus aí nesse dia? Com certeza, gente, Jesus sempre é o motivo maior da nossa gratidão. Jesus que subiu ao céu e foi preparar um lugar para nós, que vem nos buscar na morte no dia derradeiro. Que bacana, né? Bom, aqui já é bom, imagina o céu que Jesus foi preparar para nós, imaginem só. Né? Se aqui já é tão maravilhoso, imagina o céu. Né? Então, isso é um motivo maravilhoso de gratidão a Deus. Lembrando que amanhã é a ascensão do Senhor Jesus. Mas que motivos a mais você tem para agradecer a Deus, querido irmão, querida irmã? Nós, aqui na vida, se a gente pensar assim, a própria vida, não é verdade? O ar que respiramos, o poder ir e vir, né? A gente poderia pensar em tudo o que o credo apostólico nos ajuda a pensar, né? Enfim, todas as nossas possibilidades que Deus nos concede. Podemos pensar também na questão do alimento, sustento diário, né? Comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado, dinheiro, bens, consorte, fiel, filhos piedosos, empregados. Vocês lembram do credo apostólico? Ou seja, nós podemos fazer uma lista enorme, né? Mas vamos pensar assim, puxa, mais um dia lindo que Deus deu. Como é que estava o dia aí? Você observou? Que sol lindo, que dia maravilhoso, com a graça, com a bênção de Deus, que anoitecer maravilhoso Deus nos concedeu. Não são motivos para a gente agradecer a Deus? E agora não é um motivo a gente poder estar junto aqui, se encontrando aí nessa live, aí para esse momento de estudo, e assim podermos ser abraçados na palavra de Deus, também aqui, estarmos nos abraçando assim juntos, nesse momento especial que Deus nos permite. O momento do estudo bíblico não é um momento de gratidão a Deus? Com certeza, né? Aliás, teríamos que colocar até as bênçãos espirituais, a palavra, né, os meios da graça, a igreja, as coisas de Deus, em primeiro lugar, também na gratidão. Né? Mas enfim, agradecer a Deus por tudo. A partir do momento desse exercício de gratidão diário na nossa vida, será que a gente não vai estar mais alegre? Será que nós não vamos viver mais felizes na nossa vida?
Agora, olhando justamente, voltando ao texto, as palavras do autor do estudo, ele aponta justamente para esse ponto, né? Como poderia essa carta aos Filipenses ser afetuosa, ser marcada pela alegria? Bom, o autor do estudo sabiamente ele aponta, né, que um dos pontos aqui altos é uma carta de gratidão, sim. A partir desse reconhecimento de Deus, suas palavras e promessas, o seu amor e cuidado, é uma carta também consequentemente de alegria. Apesar das provações então que ele tinha enfrentado. A igreja de Filipos havia sido fundada então por Paulo cerca de 10 anos antes. Atos capítulo 16 menciona isso. E ao saber da prisão do apóstolo, então esses cristãos fizeram uma campanha de donativos, que foram levados pessoalmente por Epafrodito, um irmão então na fé. E esse colaborador, ele quase perdeu a vida em virtude de uma enfermidade. E Paulo então ficou muito feliz que Epafrodito recuperou-se e aproveitando então o seu retorno, ele enviou essa carta de agradecimento a esses irmãos. E o termo alegria é a nota predominante, aparecendo 17 vezes nesta epístola. Olha só, indiscutivelmente, a marca aqui, diante desta carta de agradecimento, é a alegria. A partir do momento do reconhecimento, também nosso, diante de Deus, dos feitos de Deus, é importante a gente meditar e falar nisso. Por que eu digo assim que é importante a gente falar sobre isso e meditar sobre isso, né? Lembrarmos sempre disso. Porque se nós não fizermos isso, parece que as coisas ruins da vida, elas prevalecem sobre as coisas boas da nossa vida. Olha que interessante. Então é importante a gente rememorar as bênçãos e falar sobre elas, sobre as coisas boas. Sim, é muito importante a gente lembrar as bênçãos de Deus e falar sobre elas continuamente e fazermos a nossa lista de gratidão a Deus. Poxa, até seria legal, na verdade, pegar um papel, quem sabe, a gente começar a escrever os motivos que eu tenho para agradecer a Deus. E começar a fazer a lista, caprichar na lista, né? Aí depois a gente pede perdão pelos pecados, fortalecimento da fé e começa a apresentar, bom Deus, né? Agora eu tenho ainda uns pedidos para te apresentar, eu tenho algumas insatisfações, umas dificuldades ou alguns sonhos, e aí começar a apontar diante de Deus, então, essas expectativas que nós temos, então, diante de Deus. Esse exercício, a gente poderia chamar um exercício espiritual saudável, bacana, que iria agregar e pode agregar bastante também na nossa vida, não é verdade? Nós vamos, na ação do Santo Espírito, sentirmos mais esse amor, então nesse exercício espiritual, e com certeza vamos naturalmente sentirmos mais alegria. Aí a gente entende melhor Paulo, o apóstolo Paulo, porque a carta aos Filipenses é de agradecimento e outra marca é alegria, certo? Explica como, não é qualquer alegria, mas é a partir da união com o Senhor Jesus. Vocês sabem que uma piada também pode trazer uma certa alegria, uma satisfação, os risos, mas não é aquilo que Cristo realmente traz, então, para nós, certo? O encontro com os amigos traz alegria, mas a gente sabe que a alegria que Jesus traz, ela não termina quando os amigos vão embora, né? Ou quando a piada termina, ou quando os bons momentos passam. Então, o próprio texto, então, adiante, destaca aqui, alegria, apesar da prisão, apesar da provação, apesar de inimigos, apesar de perseguições. Também, nesse momento, destacar assim, como os irmãos na fé reagiram. Então, eles agiram no amor diante da dificuldade que o apóstolo Paulo, então, estava enfrentando. Ele estava preso. Agora, uma coisa interessante ali, então, preso lá naquele tempo, lembrando que o apóstolo Paulo, ele primeiramente era um oficial romano, certo? E ele vivia os privilégios dessa sua profissão, com certeza ele tinha um status na sociedade, e a partir de Cristo ele perde justamente esses privilégios e passa a ser perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E
passa a estar preso, então dependente justamente que outras pessoas cuidassem dele. Se a gente vai pensar aqui hoje em termos assim no Brasil, quando alguém está preso, né, a pessoa acaba tendo então uma pensão, aliás, ela acaba tendo um benefício, né? E esse benefício então é revertido aos familiares e acaba servindo então como ajuda, além de ter lá então o seu sustento. Apesar das fragilidades, de todo o contexto que muitas vezes agrava mais a situação de alguém que está lá, né, do que, ou seja, traz mais dificuldades para ele, ou seja, transforma ele numa pessoa talvez mais difícil, vivendo o desamor lá naquele contexto de prisão, né, apesar de ter esses benefícios, saindo depois mais complicado do que quando entrou, talvez. Isso é uma crítica ao sistema penitenciário brasileiro, né, com certeza, que todos nós conhecemos e sabemos. Alguns se aperfeiçoam no crime e nas coisas ruins ainda nesses ambientes, não é verdade? Mas o que acontecia no tempo do apóstolo Paulo? A pessoa que estava lá presa, ela era dependente de pessoas de fora para que lá ela tivesse uma certa dignidade lá na prisão. Aí nós entendemos por que foi importante, por exemplo, os cristãos de Filipos auxiliarem o apóstolo Paulo. Será que ele tendo familiares, né, esses talvez que iriam querer ajudá-lo diante dessa situação? Não, olha, você quis esse caminho, esse Cristo, bom que Cristo lhe socorra agora. Que ele providencie o teu sustento, que ele resolva a tua vida. Aí nós entendemos justamente a dificuldade que Paulo também estava vivendo por ser cristão na cadeia. E como aquilo, de fato, aquele auxílio dos cristãos soou como um abraço gostoso, foi algo assim muito, muito bacana, muito acolhedor. Quando alguém vive uma situação difícil, ele recebe um abraço gostoso. Foi isso então que o apóstolo Paulo, diante daqueles donativos recebidos dos cristãos, diante daquelas ofertas recebidas, ele sentiu no seu coração. Então ele tinha mais motivos então para agradecer, né? Assim, sentindo a necessidade, a sua situação, então, aqueles cristãos. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele faz isso. Ele recebe o auxílio e ele também agradece a eles carinhosamente pelo abraço recebido. Como é bom ganhar um abraço, né? Dona Maria de Fátima, Filipim Vander, lá de 13 de maio, né? Dona Leonilda Reiser, que coisa bacana ganhar um abraço gostoso. Não é verdade? Com certeza é maravilhoso e é muito bom. Isso na nossa família, na nossa casa, ou quando passamos por uma situação difícil, alguém nos estender a mão e nos ajudar, é um abraço gostoso. Isso é bom demais. Então, como o nosso texto base é Filipenses 3, 1 a 4, 1, então vai uma palavra de Lutero. No capítulo 3, ele, Paulo, repudia a justiça humana, desprovida de fé, como é ensinada e observada pelos falsos profetas. Ou seja, os falsos apóstolos, no tempo do apóstolo Paulo, ensinavam uma justiça própria, uma justiça humana, né? Muito bacana aí, olha só a bela atitude no Rudimar, uma forma dos pais também poderem acompanhar o estudo, né? O seu Ireno, a dona Nilve, o abraço, Irena Nilve Raunstein. Apesar de tudo que estamos enfrentando então com a pandemia, seguem a vida sem se queixar, sem esmorecer, se mantendo confiantes. Que bacana, firmes na graça de Deus. Afinal, certamente Deus está com eles e com cada um de nós. Olha só, foi o que o apóstolo Paulo fazia, né? Ele sentindo esse amor, esse cuidado, né? Assim ele seguia, certos do abraço de Deus em Jesus. Zé Luiz Pereira, lá de Barros Cassal, dona Gessi Folmer, né? É isso aí, Deus está conosco sempre. Bom, somos dependentes da graça e do amor de Deus, tem coisas que fogem de nós. Bom, seguindo aqui no próprio texto, né, então, coloca a si próprio como exemplo de quem teria vivido magnificamente nesse tempo de justiça, mas agora não dá a mínima para a mesma, em função da justiça de Cristo. Ou seja, Paulo, antes de Cristo, ele buscava alcançar méritos e graça de Deus por esforço próprio, ou seja, por suas obras, pela justiça humana, desprovida da fé. Era a situação de Paulo antes. Antes da fé, ele confiava nos méritos, obras, os títulos, o status que ele tinha.
A partir da fé, ele passa justamente a confiar nesse Deus maravilhoso que o move e dirige pela fé. Né? O próprio texto aqui destaca, uma vez que aquela somente em Deus abariga e cria inimigos da cruz de Cristo. Temos aqui uma afirmação das obras selecionadas de Lutero, então, o volume 8, página 145. Quando se busca alcançar, então, méritos diante de Deus por obras, ou por certos status, ali no caso, o ponto de conflito era a circuncisão, né? Alguns defendiam que era pela circuncisão, ou seja, pelas obras, que eles alcançavam os méritos da graça, ou seja, eles estavam focando em algo que não deveriam focar, então nesse momento, e a partir disso, achando que tinham méritos e graça diante de Deus, eles se tornavam inimigos justamente da cruz de Cristo. Como hoje, se a gente confiar naquilo que a gente faz diante de Deus, então nós nos tornamos também inimigos da cruz de Cristo. Para a salvação, nós cremos em Cristo, ou seja, a salvação é somente por Jesus, viu, Arnaldo? Bem-vindo, Arnaldo Lampa, aí também de Porto Alegre. Um abraço, Naldo. É isso, né? Certo, Adriano Schneider e família? Ou seja, é em Cristo que nós temos o amor e o cuidado. Né, Sheila Hirta? Aí, boa noite, um abraço aí para a família. Então lembremos, é por Cristo Jesus que nós temos graça e mérito. O padrão da nossa vida, sem dúvida, é a vida do nosso Senhor. Detalhado então em Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 ao 11. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la então em Filipenses, capítulo 2. E o que o texto fala ali do versículo 1 ao 11? Isso já foi estudado, esse texto. Ele destaca aqui que, então, a nossa confiança, ou seja, a nossa certeza, vem a partir de Cristo. E unidos com Cristo, o que acontece? Nós somos fortes, vocês são fortes. Esse versículo eu também escolhi para a reunião de jovens da congregação aqui de Lajeado, ontem à noite, que aconteceu pelo Google Meet. Então nós tivemos a reunião do departamento dos jovens ontem à noite, e cada jovem escolheu um versículo e disse alguma coisa a partir desse versículo para os demais jovens, falando da sua situação e dirigindo uma mensagem bíblica também aos outros jovens. E esse texto aqui, então, de Filipenses 2:1, é o texto que eu dediquei para eles também e que vem aqui no nosso estudo. Diz assim: unidos com Cristo, o que acontece? Quanto mais fortes e unidos com Jesus, para nós melhor. Ou seja, nós somos fortes, o amor dele nos anima, participamos do Espírito de Deus, e o Espírito produz em nós os frutos da fé. Ou seja, não pensamos apenas em nós mesmos, não fazemos nada por interesse próprio. Ou seja, a humildade é uma marca. Passamos a brilhar a partir de Cristo no mundo. Ou seja, sem queixas, sem lamúrias, sem lamentações. Agora nós podemos ir adiante, relembramos o texto. Então esse é o padrão da nossa vida, a vida a partir de Cristo, né, dirigida pelo Espírito de Deus. E ele nos inspira a sermos persistentes na corrida da fé também, com alegria em meio a sofrimentos e lágrimas. Esse era o segredo de Paulo, esse também do apóstolo Paulo, esse é o nosso segredo também, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele nos inspira a sermos persistentes. Puxa, sem o Espírito de Deus, bom, nós não creríamos, na verdade, nem eu, nem você, não teríamos a fé. Ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, guiados pelo Espírito Santo, nós dizemos, creio em Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele está comigo, né? Em todos os dias e momentos. Ou seja, e nós insistimos e somos persistentes na corrida, não de qualquer jeito, mas com alegria, apesar de sofrimentos, apesar também, hora de lágrimas ou dificuldades. Né, Mayra? Boa noite, Mayra. É isso mesmo, então, é o Espírito Santo, né, que nos inspira e move diante de Deus e diante do mundo. Como isso é maravilhoso. Olhemos agora para o texto, pega a sua Bíblia aí, Filipenses, então, capítulo 3, então, do versículo 1, apontado para hoje, até o capítulo 4, versículo de número 1. Então, nós vamos ler aí primeiramente, eu vou interrompendo, então, a leitura, né? Você pode ir acompanhando aí na Bíblia e o livrinho, se você tiver, senão vai nos acompanhando, então, nesse instante.
Filipenses, capítulo 3, o versículo 1 em diante diz assim. O título já diz completamente unidos com Cristo. Bom, esse é o segredo. É o que precisa acontecer. Quanto mais palavra, para nós melhor, mais firmes e unidos em Cristo e melhor para todos nós. Seguindo o texto. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Ser alegre como? Como é que a gente pode ser alegre? Por estar unido com o Senhor. Esta alegria é fundamentada, lembre disso. Não é aquele sorriso que vem no rosto e vai e desaparece. É aquela alegria que está no coração. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Porque é bom às vezes repetir o que já foi dito. Por que será que os pais repetem às vezes as coisas para os seus filhos? Por que será? Olha que coisa interessante. Você já percebeu que as pessoas também, quando avançam nos anos, elas tendem a repetir as mesmas histórias e contar muitas vezes as mesmas histórias? Você já percebeu, especialmente os anciãos? Não sei se você já está nessa aí de repetir muitas vezes. Por vezes eu fico às vezes na dúvida, puxa, já contei essa história? Não contei, puxa, né? Como é que não é, né? Rudimar Presser, o Rudi Reisner. Já estamos nessa onda de, por vezes, ficar repetindo histórias. Veja só, né? É interessante. Por vezes é bom ficar repetindo histórias. Agora vejam, por que as crianças gostam de olhar muitas vezes o mesmo filme? Vocês já perceberam isso? Ouvir a mesma história muitas vezes. Ou seja, isso é importante para elas se firmarem, se fortalecerem em certas coisas. Interessante, porque os idosos, ora, eles ficam repetindo muitas vezes as mesmas histórias. E por que Deus permite isso na velhice? A gente pensando nos extremos, a importância disso. Talvez tenha uma fase aí que a gente não suporta muito isso. Mas a gente vê que Deus tem planos com isso. Então era importante para os cristãos e filipenses ouvirem as mesmas coisas novamente? Sim. Isso contribuiria para a segurança deles. Puxa, a história é verdade. O avô contou 10 vezes a mesma história. Não, e não falhou uma vírgula. Não, isso aí é uma história com certeza que está correta. Aline? Então é importante, os pais vão contando as histórias para os filhos, vão repetindo, e eles gostam de ouvir a mesma história, ou ver o mesmo filme. E assim como os idosos, ora, contam muitas vezes as mesmas histórias. E por que é importante nós também, ora, ouvirmos e relermos certos textos bíblicos muitas vezes? Não, esse texto aqui eu já li 10 vezes, não vou ler ele de novo. Bom, por que não pode ser a 11ª vez? Dona Lia Reisner aí, boa noite, aí de Montenegro, um abraço. Os Reisner aí, migrando pelas estradas do Rio Grande, as cidades do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para vocês. Loiva Schumacher também, boa noite. Vejam, Deus tem planos com tudo. E isso é maravilhoso. Então, era importante eles ouvirem Paulo dizerem, então, estejam alegres, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Sim, quem está unido com o Senhor, sabe do Senhor Jesus, percebe também quantos motivos, Patrícia Fac, boa noite, também para Dona Clarice, boa noite, um abraço, bacana estarmos juntos. E a gente ouvir, unidos com o Senhor, nós temos motivos para alegria. Eu não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, porque isso vai contribuir para vocês, vai ser importante para vocês. E Deus faz tudo bem. Então não se cansem, ora, quando as crianças quiserem ouvir muitas vezes as mesmas histórias, repitam elas quantas forem necessárias. Isso é saudável. Assim também, escutem tantas vezes quanto os idosos queiram contar as suas histórias. É importante para vocês, é importante para eles, não é verdade? Porque quando nós os impedimos de contar, por vezes eles vão se retraindo, eles vão se fechando, talvez deixem até de falar ou de contar as suas histórias. Ou seja, um recado, um toque assim bem legal também para a nossa relação de família, com as crianças e com os idosos. O capítulo 3, o versículo 2 de Filipenses diz assim: cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Algum ritual demoníaco, alguma coisa assim,
né? Aqueles cantores de rock meio endoidecidos, drogados em palcos que se picam, ou quem sabe no passado pensando nos sacerdotes dos templos pagãos que se fincavam lancetas e outras coisas no corpo para sentirem melhor adoração ao seu Deus, ao seu ídolo. Não, mas o texto aqui não fala nada disso. O texto aqui está falando justamente daqueles que insistiam em defender ainda a antiga aliança, o batismo da antiga aliança, que era a circuncisão. E quando eles insistiam justamente então nesta antiga aliança, que era a circuncisão, eles estavam sendo inimigos da cruz então de Cristo. Ou seja, eles estavam indo contra justamente a própria nova marca na aliança com o sangue de Jesus, do próprio batismo, ou seja, não aceitando o Cristo que veio, que morreu e ressuscitou então para a nossa salvação. Então por isso o apóstolo Paulo lê duramente, ele chama eles inclusive, né, de cachorros. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então, essa a parte, os versículos aí iniciais, né, aqui comentados também então pelo autor do estudo, que diz: esses cães que pervertiam o evangelho, ou seja, fazendo o povo confiar na circuncisão, ao invés de confiar em Cristo Jesus. Que bom ter você aqui também, Marcelo Harley, aí, né, também participando conosco, né, então desse estudo. Boa noite para você, um abraço aqui também de toda a turma, muito bem-vindo, sempre bem-vindo, né, dona Marlise? Todos muito bem-vindos. Indo então adiante, no versículo 4, então, em diante, diz assim: é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. E se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí o apóstolo Paulo fala da sua trajetória, então. Ele diz assim: eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Essa orientação, conforme Levítico capítulo 11, no Antigo Testamento, esse era o batismo da antiga aliança, apontando e prefigurando, né, o Cristo que haveria de vir para derramar o sangue. Lembrando que a circuncisão, então aquele corte em círculo que acontecia nos meninos no 8º dia, né? Lembrando que no Antigo Testamento tudo apontava Cristo que haveria de fazer o sacrifício pela humanidade. O batismo, então, era a circuncisão, assim, resumindo assim, a compreensão, facilitando a compreensão também para nós, aqui nos dias de hoje, ou seja, aquele corte em círculo com derramamento de sangue, apenas para lembrar que era, então, a circuncisão era a cerimônia religiosa em que era cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento como sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ou seja, o batismo tinha derramamento de sangue, a Santa Ceia tinha derramamento de sangue, o povo ia agradecer a Deus, tinha derramamento de sangue, eles iam pedir perdão, tinha derramamento de sangue. Tudo apontando o derramamento do sangue de Cristo que haveria de vir. Tudo prefigurava e apontava Cristo, aquele que trazia o perdão, a salvação e a vida eterna. Agora, por que Paulo, então, fica agora tão forte com relação à circuncisão? Porque quando a cortina do Santo dos Santos se partiu lá no templo, em Jerusalém, após a morte de Cristo na cruz, porque ele disse: está consumado, ou seja, está pago, ou seja, entramos na nova aliança. O batismo passou a ser com água, a Santa Ceia, pão e vinho, né? As ofertas, e vida, tempo, dons e bens oferecidas diante do altar, ou seja, quem faz sacrifício de sangue agora não são mais os cristãos, mas aqueles que afrontam a Cristo com os seus rituais, talvez, quem sabe, de magia negra, ou feitiçaria, ou coisas assim, pelas esquinas, pelas ruas, né? Ou seja, aqueles que afrontam Jesus, os inimigos de Cristo, não aqueles que creem no Cristo crucificado. Agora Paulo, ele se pondo junto ao povo judeu ali, ele diz: olha, eu teria muitos motivos, se fosse para confiar nessas questões, ou de justiça própria, puxa, eu fui circuncidado no 8º dia, israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, ele era fariseu, né? Era tão fanático que perseguiu a igreja. Quanto ao cumprimento, então, da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia o acusar de nada. Ou seja, ele aparentemente, diante da sociedade, ele
não tinha acusação nenhuma, mesmo então diante dos religiosos, diante então dos fariseus, grupo os especialistas da lei, os grandes conhecedores da lei do seu tempo. Ou seja, se fosse para confiar no seu status, na sua posição, nos rituais cumpridos, na busca do cumprimento da lei diante da sociedade, ele estava com tudo. Mas ele justamente destaca aqui e coloca, diz, olha, no passado todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. Ou seja, agora, na ação do Espírito Santo, ele percebia que só por Cristo há perdão e salvação. E que as obras dele não contribuíam para a salvação. Que as obras, de fato, elas são fruto da fé. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. E o que é que tem mais valor? É conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Que palavras bonitas, né? E ele diz assim adiante ainda, né? Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Ou seja, nós não conseguimos agradar a Deus cumprindo a lei. Nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Certo? Então, para que a lei serve para nós? Por que ela serve para nós, seu Ivo Shaposnikov? Né? Que satisfação tê-lo conosco. Né? Um abraço aí também o Nestor Paulo Green. Ou seja, a lei serve para nós de freio, espelho e norma. Ou seja, somos salvos por Cristo, mas a lei continua tendo um valor para nós. E conforme nós aprendemos e estudamos no Catecismo Menor de Lutero, né, ela serve de freio, espelho e norma. O freio que nem o freio de um carro, né, nos impede das más ações. É um freio para nós e para o mundo. O espelho mostra a nossa realidade de pecadores e dependência de Cristo. Norma mostra o melhor caminho para a gente viver e ser feliz. Então ele diz a ser aceito por Deus não mais pela lei, ou seja, por Cristo. Ou seja, ele tinha um reconhecimento agora do que de fato, que valor tinha a lei na sua vida. Né? Qual é a importância da lei? Ou seja, a salvação só por Cristo. Mas a lei tem a sua importância e o valor. É a vontade de Deus para nós. Então ele não procurava mais ser aceito por Deus na obediência à lei, porque é impossível. Nós pecamos em pensamentos, palavras e atitudes, e quem peca em pensamento, né? Ou seja, quem olha para alguém, ou se um homem olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou, nós lemos na Escritura. Ou seja, ou vice-versa, né? Ou seja, pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Pois agora é Cristo, ou seja, é o meio, né, pelo qual ele busca ser aceito por Deus. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. E tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O apóstolo Paulo, então, confiando em Cristo, né, ele tem como objetivo, ou seja, ele tem objetivos diferentes daquilo que ele tinha no passado. Todos aqueles pensamentos, a busca de justificação pessoal, né, obras por Cristo, por si só, ele tinha considerado lixo. Agora ele tinha uma nova meta a partir de Cristo. Qual era a nova meta que ele tinha a partir de Cristo? O próprio texto diz assim, o que eu quero o que eu quero a partir de Cristo? Eu quero conhecer Cristo. Ou seja, eu quero cada vez mais saber dele. Que bacana isso aí, Vilmar. Saber mais de Cristo, unidos com Cristo, firmados em Cristo. Seu Milton Schmidt, satisfação tê-lo também aí. Um abraço para ti. Que bom vê-lo. Um abraço aos teus queridos. Objetivo a partir de Cristo, conhecer mais Cristo. Saber mais dele. Ou seja, ser firmado mais nele. E o poder da sua ressurreição. Olha só, conhecer mais Cristo e o poder da ressurreição dele. Bom, a ressurreição de Cristo significa o que para nós? O que ela traz para nós, a ressurreição? A certeza justamente da vida eterna, da nossa ressurreição. Né? De estarmos um dia lá no céu e que aqui ele está conosco. Tomar parte nos seus sofrimentos. Venha o que vier. No caso de Paulo, veio a prisão, perseguição, inimigos, dificuldades. Venha o que vier, tomar parte no seu sofrimento. Se tiver que sofrer por ser um cristão, tudo bem.
Que Deus não nos permita sofrermos por sermos ladrões, assassinos, ou por nos metermos na vida dos outros, ou coisa parecida. Ali diz, me tornar como ele na sua morte. Puxa, pensar como ele na sua morte. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Ele não se revoltou diante da cruz. A gente pensar assim, não se revoltar diante da cruz, diante da dificuldade ou das tribulações. Que metas interessantes. Talvez muita coisa para uma vez só, não é verdade? Conhecer Cristo cada vez mais. Refletir, meditar no poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, né? E nos tornarmos então, na ação do Santo Espírito, como Cristo na sua morte, né? Até o dia que nós então, enquanto aqui estivermos aqui neste mundo, até alcançarmos a salvação, então a vida eterna, né? Seria então o objetivo maior, né? Bom, reflexão, debate, diz assim o texto aqui. Se lhe pedissem para dar um depoimento da transformação que Cristo fez na sua vida, qual seria o teu testemunho? Vou mudar um pouco a pergunta. Que diferença Jesus faz na tua vida? A partir de Cristo, quem é você? Quem é você que aí está participando do estudo a partir de Jesus? Quem é você sem Jesus? A partir de Jesus, quem é você? Que diferença Jesus fez na tua vida? Olhamos para Paulo, né? Olhamos, e ele dá o seu testemunho aqui para nós também nessa noite, e nós podemos pensar, puxa, olha, eu tive o privilégio de estar com Cristo na ação do Espírito Santo já, desde bebê, desde o colo da minha mãe, dos meus pais, porque eles foram os instrumentos que me puseram no colo de Jesus, e depois foram me cuidando no colo de Jesus, me oportunizando a ouvir as histórias de Jesus muitas vezes, e assim pudesse crescer, né, na fé. Me considero um privilegiado, já pensando no cuidado que os meus pais tiveram, o zelo que eles tiveram com relação a Deus, a igreja, as coisas de Deus. Ou seja, para Deus, para a igreja, nunca houve dificuldade, nunca houve problema, muito pelo contrário. E isso é maravilhoso, eu fui um privilegiado, né? Então, toda a minha vida a partir de Cristo. Que privilégio, que satisfação. Deus cuidando de mim e me dirigindo a ser também hoje um servo, um instrumento de Deus. Então, da forma como Ele me colocou também diante da sua igreja. Mas você também servindo a Ele aí com os dons que Deus deu, né? Dons não menos importantes do que esse que Ele me concedeu, mas você também servindo ali, né, em Cristo. Talvez até possa estar participando alguém entre nós que pudesse dizer assim, puxa, olha, eu estava vivendo sem Cristo, ou talvez muito frágil e fraco, ou quem sabe até seguindo outros caminhos, ou ouvindo muitas vozes, mas Deus firmou os meus passos, a minha vida. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma história, eu tenho certeza um testemunho bonito para dar aos seus queridos, à sua família, e também teria aqui para nós, aqui também com certeza para falar, né? Mas não temos como cada um falar, né, e responder, mas aí na sua mente, talvez aí junto dos seus queridos, você já esteja falando, esteja dando o seu testemunho aí. E por que não? É uma oportunidade de dizer a importância de Jesus na tua vida, né? O que você crê a partir de Cristo. E agora, se a gente não tivesse com Cristo, o que nós seríamos? Quais seriam as nossas expectativas com relação a essa vida, com relação à eternidade, né? Ou mesmo assim, sem Jesus, como nós pensaríamos nessas épocas de tribulação que nós também estamos vivendo no mundo? Eu acho essa reflexão assim também muito interessante. Bom, eu sempre digo aos meus queridos, os líderes aí da Congregação Cristo também, que sou suspeito no falar, né? Ou seja, estudar a palavra para mim sempre é maravilhoso, né? É muito bom, né? E eu imagino que a maioria de vocês aí não estaria aí se não sentisse isso também, né? Que bom que Deus está nos dando essa oportunidade, então, de fortalecimento na fé. E com certeza, mais ou menos, né, podemos testemunhar a respeito justamente da importância de Jesus, então, na nossa vida. Indo adiante no próprio estudo de hoje, né, Paulo diz que pretende tomar parte nos sofrimentos de Cristo com a esperança de ser ressuscitado da morte para a vida. Ou seja, essa é a esperança do cristão. Mesmo chegando à morte, o corpo vai para a terra, a alma imediatamente vai para o céu em Cristo ou vai para o inferno sem Cristo.
corpo vai para a terra, se decompõe. E no dia derradeiro, que só Deus sabe quando será, os corpos serão recompostos, ressuscitados, e serão a semelhança do corpo de Cristo na ressurreição, e aí Deus junta esse corpo com a alma no céu, ou sem Cristo, infelizmente, no inferno. Né? Então a esperança é da ressurreição para a vida eterna. Então, de que forma esse desprendimento do apóstolo nos ajuda a sermos persistentes na corrida cristã com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas? Entendendo melhor essa questão levantada para nós, nós percebemos que o apóstolo Paulo, de fato, manifesta um desprendimento das coisas desta vida. Talvez, diante das suas palavras, muitos poderiam dizer, puxa, ele estava passando por uma depressão, pois ele diz assim que para ele, o morrer, né, lucro, talvez alguém poderia dizer, puxa, o cara estava depressivo. Mas a verdade é que ele não estava depressivo, não. São as suas certezas, né? A partir da fé, a confiança nas palavras então, e promessas de Deus. E aí ele considera como perda as coisas daqui, porque antes o foco dele estava justamente nessa sua condição, o seu status social, aquela coisa toda. E a gente vê que ele tem um desprendimento fantástico com relação às coisas dessa vida, às coisas desse mundo, e que são passageiras, como ele mesmo diz. O quanto esse desprendimento de Paulo, as coisas desta vida, então essa é a pergunta, nos ajudam a sermos persistentes na corrida cristã com alegria, apesar de limitações, de sofrimentos e lágrimas muitas vezes presentes. O quanto esse exemplo de Paulo nos ajuda. Talvez a gente tenha que concordar que muitas vezes nós usamos muito, de fato, os parâmetros humanos para analisar a nossa vida, tomar as nossas decisões, ou cultivar o nosso senso de felicidade e satisfação. O texto adiante nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, né? Ou seja, nós somos instigados, ou seja, como isso nos impura. Puxa, de fato, alguém pensar assim não é por pouca coisa. Ou seja, é com as certezas maravilhosas então, que ele sentia, permitiam que ele de fato tivesse esse desprendimento e, apesar da situação difícil que ele vivia, alegria no seu coração. Muito bem, boa noite a Maristela Balt, também a Nadir Cisca de Carli, pessoal de Maurício, um abraço, Maurício Cardoso, que estão com certeza também no meu coração aí, né? Deus abençoe todos vocês, satisfação, muito bem-vindos. Nós seguindo então o nosso momento do estudo aqui, peguem a Bíblia e olhem Filipenses capítulo 13, o versículo 12 em diante. Diz assim, a corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Então, é a corrida da fé do cristão. É claro, irmãos, que eu penso que já consegui isso. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido, então, até agora. Várias palavras aqui que já destaquei, então, nesse texto aqui, então, nesses versículos, palavras muito interessantes aqui, né? E olhando para o livrinho, diz aqui, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, em que não importa o primeiro ou o último lugar. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo, conquistar aquilo para o qual já fui conquistado por Cristo Jesus. Mas para fazer essa corrida e chegar a esse alvo é preciso observar cuidadosamente então algumas recomendações. Ou seja, o mais importante não é quem chega primeiro. A questão é alcançar o alvo. O objetivo, né? E o objetivo justamente é a salvação, a vida eterna. E o que pode nos ajudar, então, né? Conforme as orientações do apóstolo Paulo? Primeiro,
eu destaco aqui, né, nos comentários que ele inclusive aponta, o autor disso, ele diz assim, esquecer aquilo que fica para trás. O que Paulo tinha que deixar para trás na sua vida? Deixar justamente para trás a sua religião farisaica, sobre a qual ele falou. Mas jamais esqueceu do seu encontro com o Salvador Jesus, que o transformou em apóstolo de Cristo. Ou seja, ele tinha que esquecer de fato a sua religião farisaica, essa influência que o tornaria, se ele seguisse, inimigo da cruz de Cristo. Olhem que interessante, esquecer o que fica para trás. Tem coisas que a gente não deve alimentar na vida da gente também. Poderíamos falar de outras coisas, né? Coisas erradas, costumes errados, ou pensamentos errados, tradições erradas, que talvez nos tiram de Cristo e fazem com que a gente tenha, né? Ou seja, que seja um atrapalho na nossa vida com Jesus. Esquecer, então, coisas que ficam para trás, né, e seguir em frente. O ponto 2, ele diz avançar para o que está na frente. Ou seja, confiança muito firme para quem está numa prisão. Né? Ele estava numa prisão, ele manifestou uma confiança firme. Ele continuava com a perspectiva de levar o evangelho aos gentios, como escreveu aos Coríntios, fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, o que ele pensava? Ele pensava em seguir em frente, continuar levando o evangelho de Jesus Cristo, então, para as outras pessoas. Continuar levando o evangelho para as outras pessoas. Então, seguir em frente. Ou seja, o que eu não fiz bem, e eu digo assim para vocês que isso para mim até na vida pessoal é muito importante, porque nós estabelecemos assim critérios próprios de como nós queremos fazer bem feitas as coisas ou não. Quando eu não consigo fazer bem certas coisas dentro do que eu me avalio, padrões, eu penso assim, puxa, amanhã eu vou fazer melhor. Na próxima vez vai ser melhor. Eu não fico me iludindo, mas eu justamente busco fazer a minha parte para que eu possa fazer melhor. Né? E é um bom consolo e uma forma da gente não se punir também quando a gente não faz bem alguma coisa. Agora, não se prender a certas coisas especialmente erradas, ou marcas ruins, ou pecados cometidos, ou bobagens feitas na vida, mas olhar para frente e saber que nada melhor do que um dia depois do outro e servir como instrumento. Paulo, agora pensando no Evangelho, diz assim, olha, né, ele não se amarrava naquilo que ele tinha feito como instrumento de Deus, mas ele queria ainda fazer mais, se Deus assim o permitisse, pela causa do Evangelho. Então, esquecer o que fica para trás, avançar para o que está na frente. Né? Guardar no coração, né, Tainara Shaposikov, só as coisas boas guardadas no coração. Né? As coisas boas guardadas no coração, né, Dona Marli de Oliveira. Né? E as coisas ruins a gente deixa de lado. Né? E aí o ponto 3 que eu destaco, correr direto para a linha de chegada. Assim como o atleta trata o seu corpo com disciplina, treinamento e foco, o cristão trata a sua vida também cristã com disciplina, atitudes e foco. Você já viu bastante essa expressão aí? Disciplina, atitude, foco. Né? Qual é o nosso foco? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio maior é a salvação, a vida eterna. O foco é Jesus. O 9º Congresso Estadual dos Jovens da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, que aconteceu agora em janeiro, justamente tinha esse tema, Jesus é o foco. Ou seja, correr mantendo o foco, com disciplina, atitude, foco. Ou seja, esquecer o que fica para trás, avançar para o que está na frente, correr para a linha de chegada, o foco. Nós temos algo maior e mais importante que tudo, que é a salvação, a vida eterna. Então, que nós temos. Né, Claudete? É isso aí, né? Um abraço também, Andréia Baques, né? Boa noite. Né? Deus ajude a nós, que nós possamos de fato seguir mantendo o foco, seguir em frente, com disciplina, atitude e mantendo os olhos fixos em Jesus. Talvez você lembrou de Hebreus, eu gosto muito desse texto, né? Conservemos os olhos fixos em Jesus, conservar os olhos fixos em Jesus. E é muito importante para a vida da gente. Vocês lembram que Pedro começou a afundar na água quando ele tirou os focos de Jesus. Viu, Roseli Gelsdorf? Manter os olhos em Jesus. Manter o foco nele.
Não olhar demais para as ondas e para os ventos para elas não nos engolirem, não nos sucumbirem. Esquecer o que fica para trás, avançar, mantendo o foco, né? Ou seja, correr direto para a linha de chegada. Não importa quem chega primeiro, né? O importante é nós todos unidos estarmos em Cristo e assim nós chegamos todos lá na salvação na vida eterna. Reflexão, debate. Vocês podem colocar em prática essas 3 recomendações, então, também do apóstolo Paulo para o desenvolvimento da vida cristã? Será que a gente pode pôr isso como uma meta? Bom, Deus nos dá tantas orientações importantes na Bíblia, mas como lembrar de tudo isso, não é verdade? Porque facilmente em momentos difíceis a gente acaba esquecendo as coisas. Bom, que Deus e Espírito Santo nos ajude a lembrar. Ele é o nosso auxiliador, Ele é o consolador, então Ele nos ajuda a lembrar, certo? Então Ele é o ensinador, Ele é o ajudador, Ele é o consolador. Então Ele pode nos ajudar. Esquecer o que fica para trás, olhar para frente, manter o foco, né? Nós podemos sim, pelo Espírito Santo podemos, tá? Como vocês entendem essas palavras do apóstolo? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que você pensa sobre isso? Perfeição é só lá no céu. Mas a gente sabe que nós aqui como cristãos, pelo pecado, nós perdemos aquela a imagem, ou seja, aquilo que Deus deu para nós no princípio, ou seja, nós caímos no pecado. Então o cristão ele recupera em parte, né, o seu arbítrio de acordo com a vontade de Deus, a decisão à luz da palavra. Ou seja, quanto mais fortes na fé, melhor a gente consegue avaliar as coisas e pensar e nos dirigir a partir da fé. Não quer dizer que a gente não caia continuamente. Bom, somos pecadores e caímos continuamente, como Paulo também diz, o mal que detestamos muitas vezes cometemos e o bem que queremos muitas vezes deixamos de fazer. Isso mostra a nossa dependência da graça e do amor de Deus também em Jesus. Nós indo então para a parte final do nosso estudo, capítulo 3, versículo 17 em diante, diz assim: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Puxa vida, né? Já pensaram? Você pode dizer assim para os teus queridos? Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando, existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Como é que alguém pode ser inimigo da mensagem da morte de Cristo na cruz? Bom, nós já sabemos como, não é? Aqueles que davam ênfase à circuncisão ao invés de Cristo, no cumprimento da lei, ou seja, não alcançar méritos por obras, eles eram inimigos da cruz de Cristo, como são hoje também. Aqueles que ensinam a salvação por obras hoje são inimigos da cruz de Cristo. Indo então adiante, quando nós pomos empecilhos para a palavra de Deus, para os meios da graça, ou seja, nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. O versículo 19, eles vão para a destruição no inferno. Qual vai ser o fim daqueles que são inimigos de Cristo, que não creem nele? O inferno? O inferno existe? Existe. Alguém me perguntou, pastor, o inferno existe? Eu entendi bem. Sim, ele existe. E olha só, o inferno foi feito por Deus, não foi feito pelo diabo. Mas foi feito por Deus para colocar lá o diabo, os anjos decaídos e todos aqueles inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, todos os que não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador vão ser condenados. Ou seja, quem não crê em Cristo está perdido. Essa é a mensagem, então, de Deus na palavra. Então, lembremos que Deus ama todos e Ele é amor. Mas Ele também é justiça. Ele é santidade. E Jesus foi o jeito de Deus resolver a santidade, o problema de falta de santidade no homem que Ele criou santo, que se tornou pecador, e de resolver o problema da justiça. Porque uma vez que há pecado, e que cada pecado tem o tamanho de Deus, tem que ter pagamento. E a justiça de Deus só poderia ser feita em Jesus, que é Deus e homem. E por isso Jesus, Deus e homem, trouxe a salvação. Então quem está sem Cristo, o fim é a condenação no inferno. E o texto adiante aqui fala de outras coisas. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo.
Mais uns problemas apontados. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ou seja, então, Jesus Cristo, ele nos dá a vitória também sobre o pecado, a morte, né, e o diabo. Eu leio também ainda o capítulo 4, versículo 1. Meus queridos irmãos, eu sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Que palavras bonitas. Então, Paulo, ele se coloca aqui nesse texto como exemplo de vida cristã a ser imitado. Que corajoso ele, né? Você é um exemplo a ser imitado pela sua família, pelos seus amigos, pela sua congregação. Ou seja, não era a perfeição de Paulo que o tornava um modelo, mas o fato de Cristo estar nele, ou seja, dele estar em Cristo. Por exemplo, o que nos dá moral? O que me dá moral como um pastor também? Ora, para admoestar e chamar a atenção diante do pecador. Ou de qualquer pessoa. É o fato de eu ser perfeito? Não. Se eu fosse perfeito, eu não ficaria doente e nem iria à morte. Na verdade, nem sofreria aí como ser humano, marcado pelo pecado, sofro como você também. Né? Mas o que me dá moral é Cristo. E Cristo tornava Paulo modelo, ele me torna também um instrumento dele, e a você também, né? Um instrumento de Deus aí onde você está. Um exemplo a ser imitado. Nas fraquezas, nas fragilidades, nos bons momentos. Então, em meio às dificuldades, tentações impostas pelos inimigos da cruz de Cristo e aflições da vida, nós somos levados a olhar para frente e não perder de vista a pátria celeste. Manter o foco. Esquecer o que fica para trás, olhar para frente, manter o alvo. A caminhada é na cruz, mas por causa de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nessa perspectiva, somos estimulados a permanecer firmes no Senhor. Então, as maiores bênçãos que você tem como cristão não estão aqui nesse mundo, mas estão guardados para você lá no céu. O autor do estudo destaca uma citação também de Lutero, aqui nesse momento, que está no livro Obras Selecionadas de Lutero, volume 1, página 50. É uma coleção, então, de obras de Lutero, né? Então, Obras de Lutero, então, volume 1. Lutero, em referência a Filipenses 3,18, ele elaborou essa premissa. O teólogo da glória afirma ser bom o que é mal e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são. Ou seja, eu peguei também aqui, nesse momento, e vi que o autor ele pega essa citação justamente de um livro também da Bíblia Sagrada, então com reflexões de Lutero, uma publicação especial, alusiva então aos 500 anos, né, da Reforma, né? E aqui justamente nós temos citado essas referências usadas pelo autor então desse estudo também nessa noite. E se você tiver tempo, tiver essa Bíblia, né, com as reflexões de Lutero, você pode ver assim mais detalhes justamente sobre essas citações, ou mesmo esses livros, obras selecionadas de Lutero. Ou seja, o que o texto resumidamente está dizendo? O que Lutero apontou? Que a vida do cristão também é marcada pela cruz. Tem gente que só fala, né, como se o céu fosse aqui na terra, e nós sabemos que o céu não é aqui na terra. Né? Que a vida do cristão é tudo maravilhosa, perfeita e assim por diante. Ou seja, muitos em nome de Jesus só prometem curas, milagres, soluções de todos os problemas, de relacionamento, ordem financeira e assim por diante. É claro que Deus tem as suas promessas, mas a gente vê que aqueles que seguem essa orientação da teologia da prosperidade, né, o foco deles não é justamente a pátria eterna nos céus, mas o foco justamente é a vida boa aqui na terra. É claro que nós, como cristãos luteranos, iríamos para um extremo errado, né? Ou seja, cairíamos também daquilo que Deus nos disse, se deixássemos de falar justamente das palavras e promessas de Deus. Eu vejo que dentro da igreja luterana, muitas vezes, temos medo de falar justamente
de obras, vida santificada, com medo de cairmos na teologia da salvação por obras. Por vezes, né, somos frágeis, às vezes até no falar sobre os frutos da fé, né, as palavras e promessas de Deus, aliás, melhor dizendo, né, com medo de cairmos na onda da teologia da prosperidade. Aqueles que têm o foco na vida terrena e prometem em nome de Jesus solução para tudo aqui. E a gente sabe que não foi assim. E se fosse assim como alguns ensinam hoje, Paulo não teria estado preso e nem teria sido morto por causa do Evangelho. Nem cristãos estariam sendo arrastados em arenas e ora passando por tribulações como nós aqui passamos neste mundo, não é verdade? Mas Cristo, com certeza, no seu amor, quer nos mover, né, e nos instigar, né, em todos os dias. E que nós possamos, de fato, motivados no amor e na graça, vivermos vida de obediência, vida de serviço e levarmos sempre ofertas para darmos graças ao nosso Deus. Jamais para comprarmos méritos ou honras, mas motivados no amor e na graça, produzimos frutos. Sem esquecer que Deus tem, sim, as suas palavras e promessas para nós e nós podemos confiar nelas e seguir em frente. Gente, nós, nesse momento final, nós queremos também ainda, né, parabenizar aí, né, o seu Ayrton e a Silvia Hauenstein, né, nesse momento aí, né, pelos seus 35 anos de matrimônio. Então foi na segunda-feira, dia 18 de maio, parabéns para vocês, Ayrton e Silvia. Acho que flores não vão faltar aí, né, nesse dia na vossa casa, não é verdade? Já que vocês são das flores e lidam com elas, com a floricultura, né, acho que flores bonitas devem ter aí, não é verdade? Celebrando esta marca, essa data especial. Parabéns, Deus abençoe ricamente vocês. Né? E o Ayrton também fez aniversário aí, nessa data, parabéns, felicidades aí para vocês aí, certo? Nesse momento final, convido você a cantar comigo uma música, Nada Poderá. E aí finalizamos com uma oração, e a oração da bênção é essa nossa noite de estudo, de encontro, que Deus nos concedeu na sua graça. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. Cantemos, então, neste momento. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Queremos falar com Deus então em oração. Senhor amado Pai Celeste, embora vivamos no domínio da morte e ela ainda tenha que ser derrotada, nossa vida está garantida em Tuas mãos, pois Tu és o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Provaste isso na ressurreição de teu amado Filho Jesus, que nos libertou da morte e do poder do diabo. Dá-nos rica medida do teu Espírito Santo, para que ele fortaleça a nossa fé e nos permita viver com alegria da salvação, mesmo em meio ao sofrimento, lágrimas e limitações. Guarda-nos sob tua proteção, para permanecermos deste modo firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs aí da Congregação Cristo de Lajeado, também a todos os que nos visitaram aqui nesta noite, sintam-se abraçados. E se você quiser deixar aí o teu oi aí nos recados, fica à vontade, registrando a tua presença, fica à vontade aí, né? Podes deixar a tua marca aí também presente nesse estudo, nesta noite. Siga com Jesus e siga bem, siga no abraço de Deus em Jesus e seja um instrumento de Deus em Cristo para abraçar as pessoas que estão na sua volta e a todos que precisam desse abraço de Deus em Jesus. E fica o convite, sábado temos culto às 18 horas, aqui também, né, numa live, e próximo estudo bíblico semana que vem, neste mesmo horário. Siga com Jesus e siga bem. Amém.